Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. É bom que haja uma pessoa que é a mesma. É bom que haja uma rocha estável em meio às inconstantes ondas deste mar da vida, pois quantas e quão graves foram as mudanças do ano passado. Como muitos de vocês que começaram em abundância, têm pelo pânico que abalou as nações sido reduzidos quase à pobreza. Como muitos de vocês que em saúde forte marcharam para esse lugar no primeiro domingo do ano passado, tiveram que vir aqui agora cambaleantes, sentindo que o fôlego do homem está fluindo de você, saindo de você, onde antes ele era abundante. Muitos de vocês vieram a este salão com uma família numerosa, apoiando-se no braço de um querido e muito amado amigo. Ai de mim, pois o amor se foi. Se você fosse tudo e nada mais, ó terra, pois você enterrou aquele que você mais amou. Alguns de vocês vieram até aqui hoje sem filhos, ou viúvos, ou órfãos, ainda chorando a sua aflição recente. Mudanças ocorreram em sua situação que tornaram o seu coração cheio de miséria. Seus copos de doçura foram frustrados com borras de fel. Suas colheitas douradas tiveram joio lançado no meio delas, e vocês tiveram que colher a erva daninha junto com o grão precioso. Seu muito ouro fino tornou-se escuro e a sua glória se foi. Os doces quadros do início do ano passado tornaram-se amargos no final. Seus arrebatamentos e seus êxtases foram transformados em depressão e pressentimentos. Muitas das vezes é assim que as nossas mudanças ocorrem. Mas aleluia por aquele que não muda. Coisas muito grandes e maiores do que nós mudaram muito mais do que nós, pois reino tremeram nos saldos. Vimos uma península inundada com sangue e motim elevando o seu grito de guerra sangrenta. Não, o mundo inteiro mudou, não apenas nós. A terra tem tirado o seu verde e colocado o seu vestuário sombrio do outono, e em breve espera usar seu manto de arminho branco de neve. Todas as coisas mudaram. Acreditamos que não apenas na aparência, mas na realidade o mundo inteiro está envelhecendo. O sol em si também está envelhecendo e mudando. O dobrar-se da vestimenta desgastada dele já começou, e o tempo fará o resto. A mudança dos céus e da terra certamente está em andamento, e tudo perecerá. Eles perecerão, todos eles se envelhecerão como ocorre a uma peça de roupa. Mas para sempre bendito é aquele que é o mesmo e cujos anos não têm fim. A satisfação que o marinheiro sente quando, depois de ter sido agitado por muitos dias, coloca os seus pés sobre a terra sólida é justamente a satisfação de um cristão quando, em meio a todas as mudanças da vida turbulenta, coloca o pé de sua fé sobre tal texto como este: o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mesma estabilidade que a âncora dá ao navio quando finalmente consegue agarrar-se a alguma rocha inamovível, esta mesma estabilidade a nossa esperança concede aos nossos espíritos, quando, como uma âncora, fixa-se em uma verdade de Deus tão gloriosa como esta: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo em sua pessoa. Nós mudamos perpetuamente. A flor da juventude dá lugar à força da virilidade e a maturidade da humanidade desaparece na fragilidade da velhice. Porém, tu tens o orvalho da tua mocidade, é o que é dito sobre ele. Jesus Cristo, a quem adoramos, tu és tão jovem como sempre. Viemos a este mundo com a ignorância da infância. Nós crescemos buscando, estudando e aprendendo com a diligência da juventude. Alcançamos algum pouco conhecimento em nossos anos mais maduros, e então, em nossa velhice, nós cambaleamos de volta para a imbecilidade de nossa infância. Mas, ó nosso mestre, tu foste perfeitamente presciente de todas as coisas mortais ou eternas desde antes da fundação do mundo. Tu sabes de todas as coisas agora e tu serás o mesmo para sempre em sua onisciência. Somos um dia fortes e no dia seguinte fracos, um dia resolvidos e no dia seguinte hesitantes, uma hora constantes e a próxima hora estáveis como a água. Nós somos, em um momento, santos, guardados pelo poder de Deus. No próximo momento, nós estamos pecando, enganados pelos nossos próprios desejos e corações. Mas o nosso Mestre é sempre o mesmo, puro e nunca manchado, firme e nunca mudando.
eternamente onipotente, imutavelmente onisciente. Nenhum dos seus atributos passará, sem variação ou sombra de mudança. Ele permanece firme e estável. Será que Salomão cantou a respeito do seu bem mais amado? A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos pretos como corvo. Os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastado de berilo, e seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro, e seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Cantares 5, de 11 a 15. Certamente podemos até agora concluir a descrição de nossa própria experiência dele. E enquanto nós endossamos cada palavra que veio antes, podemos encerrar a descrição dizendo: a sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Cantares 5, 16. Sua beleza incomparável é perfeita. Ele anda e é o primeiro entre os 10.000, como está em Cantares 5, 10. Mais formoso do que os filhos dos homens, como está no Salmo 45, 2. Será que o piedoso João falou dele quando disse: sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, 14 a 16. Ele é o mesmo, sobre a sua fronte nunca há uma ruga. Seus cabelos são brancos pela reverência, pureza e esplendor, mas não pela idade. Seus pés estão firmes como quando pisou os montes perpétuos nos anos anteriores à criação do mundo. Seus olhos penetrantes como quando pela primeira vez ele olhou para o mundo recém-nascido pela sua palavra. A pessoa de Cristo nunca muda. Se ele vier à terra para nos visitar novamente, como certamente ele virá, nós vamos encontrar o mesmo Jesus, quão amoroso, acessível, generoso, gentil e, apesar de vestido de vestes mais nobres do que usava quando ele esteve aqui pela primeira vez e em sua glória infinita resplandecente, embora não mais homem de dores e experimentado nos sofrimentos, ainda assim ele será a mesma pessoa, inalterado por todas as suas glórias, seus triunfos e suas alegrias perfeitas. Nós bendizemos a Cristo, que em meio aos seus esplendores celestes, sua pessoa permanece a mesma e sua natureza inalterada. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo de sempre no que diz respeito a seu Pai. Ele era o Filho amado do Pai antes de todos os mundos serem criados. Seu bem-amado no ribeiro do batismo, ele era o seu bem-amado na cruz, ele era o seu bem-amado quando levou o cativo o cativeiro, e ele não é menos o objeto da infinita afeição do seu Pai agora do que era então. Ontem, ele estava no seio de Jeová, Deus, tendo todo o poder com seu Pai. Hoje, ele está na terra, o homem, conosco, mas ainda o mesmo, sempre. Ele sobe ao alto em glória infinita, e ainda ele é o Filho do seu Pai. Ainda por herança tem um nome mais excelente que os anjos, ainda sentado muito acima de todos os principados e potestades, e de todo nome que é nomeado. Ó cristão, dê-lhe sua causa para defender. O Pai lhe responderá tão bem agora como fez antes. Não duvide da graça do Pai. Tudo mudou, mas Jesus não mudou. Tudo está bem, porque Ele é o mesmo sempre. Vá para o seu advogado. Ele está tão próximo do coração de Jeová como sempre. Quão prevalente em sua intercessão. Confie nele. Então, confiando nele, você pode ter certeza do amor do Pai por você. Mas agora há um pensamento ainda mais doce. Jesus Cristo é o mesmo para o seu povo, como sempre. Temos prazer em nossos momentos mais felizes, em dias passados, em pensar naquele que nos amou quando não tínhamos nascido. Temos muitas vezes cantado com entusiasmo sobre aquele que nos amou quando nós não o amávamos. Como diz o hino, Jesus me procurou quando eu era um estranho, extraviado do rebanho de Deus. Ele, para salvar a minha alma da ira infinita, interpôs o seu sangue precioso.
Nós olhamos para trás também sobre os anos de nossas dificuldades e provações. E nós podemos ter nosso solene, embora humilde, testemunho de que Ele tem sido fiel a nós em todas as nossas demandas e nunca nos falhou uma única vez, por maior que tenha sido a escuridão. Vem então, vamos nos confortar com esse pensamento, apesar de que hoje ele pode angustiar-nos com um senso de pecado, mas seu coração é o mesmo para conosco, como sempre. Cristo pode usar máscaras que parecem sombrias para o seu povo, mas o seu rosto é sempre o mesmo. Cristo, por vezes, pode levar uma vara na mão em vez de um cetro de ouro, mas os nomes dos seus santos estão tão gravados sobre a mão que segura a vara, como sobre a palma da mão que aperta o cetro. E doce pensamento que agora explode em nossa mente. Amado, você pode conceber o quanto Cristo vai amar-te quando você estiver no céu? Alguma vez você já tentou imaginar aquele mar sem fundo em que você deverá nadar quando você deverá banhar-se no mar do descanso celestial? Você já pensou sobre o amor que Cristo manifestará a você quando Ele deverá apresentar-lhe sem mácula ou defeito ou qualquer coisa semelhante diante do trono do seu Pai? Bem, faça uma pausa e lembre-se que Ele te ama a esta hora tanto quanto Ele amará você naquela ocasião, pois Ele será o mesmo para sempre como Ele é hoje, e Ele é o mesmo hoje como Ele será para sempre. Uma coisa eu sei, se o coração de Jesus está posto em mim, Ele não me amará um átomo a mais quando esta cabeça usar uma coroa e quando esta mão deverá tocar com alegres dedos as cordas das harpas de ouro, do que Ele faz agora, nesse instante, em meio a todos os meus pecados e aos cuidados e às aflições. Eu creio naquele dito que está escrito: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E um maior grau de amor nós não podemos imaginar. O Pai ama o seu Filho infinitamente. E igualmente assim hoje, crente, o Filho de Deus ama você. Seu coração anseia por você, seu coração flui para você. Toda a sua vida é sua, toda a sua pessoa é sua. Ele não pode amá-lo mais, ele não vai amá-lo menos. O mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas vamos aqui lembrar que Jesus Cristo é o mesmo para os pecadores hoje como foi ontem. É agora, há 8 anos, desde a primeira vez que eu fui a Jesus Cristo. Vindo o 6º dia deste mês, teria então 8 anos de idade no Evangelho da Graça de Jesus, uma criança nele ainda. Lembro-me do momento quando ouvi aquela exortação: olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. E lembro-me como, com grande tremor e com uma pequena fé, aventurei-me a aproximar-me dos pés do Salvador. Eu pensei que ele me desprezaria. Certamente, disse o meu coração, se tu presumes colocar a tua confiança nele como teu Salvador, isso seria uma presunção mais condenável do que todos os teus pecados juntos. Não vá a ele, ele te desprezará. No entanto, eu coloquei a corda em volta do pescoço, sentindo que, se Deus me destruísse para sempre, ele seria justo. Lancei cinzas sobre a cabeça e com muitos suspiros eu confessei meu pecado. E então, quando me aventurei a aproximar-me de Deus, quando eu esperava dele olhar severo, ele estendeu a mão e disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não mais me lembrarei dos teus pecados. Eu vim como pródigo, porque eu fui compelido a vir, eu fui trazido pelo Pai ao Filho. Eu estava faminto naquele país estrangeiro, onde numa vida desregrada eu tinha gasto a minha substância, e eu vi a casa do meu Pai, um grande caminho distante, mas mal sabia eu que o coração do meu Pai estava pulsando alto com amor por mim. Hora arrebatadora, quando Jesus sussurrou que eu era seu, e quando minha alma pôde dizer: Jesus Cristo é a minha salvação. E agora eu refresco a minha própria memória, lembrando-me de que o meu mestre foi para mim ontem, ele é hoje. E se eu sei que como um pecador eu fui a ele e ele me recebeu, se eu tenho tantas dúvidas sobre a minha santidade, eu não posso duvidar de que eu sou um pecador. Então a tua cruz, ó Jesus, vou eu de novo, e se tu me recebeste, então irás me receber agora. E acreditando que isso seja verdade, eu me volto para os meus companheiros mortais e lhes digo: ele que me recebeu, ele que recebeu Manassés, ele que recebeu o ladrão na cruz, é o mesmo hoje como ele foi naquela ocasião. Venha e prove dele, venha, experimente dele.
Ó, vocês que conhecem a sua necessidade dele, venham a ele. Você que já vendeu por nada a sua herança anterior, pode tê-la de volta sem preço. O dom do amor de Jesus. Você que é vazio, Cristo é tão transbordante hoje como sempre. Venham, enchei-vos aqui. Vocês que estão com sede, a corrente está fluindo. Você que é escuro em pecado, a fonte ainda pode purificar. Você que está nu, o guarda-roupa não está vazio. Como diz o hino, vinde, almas culpadas, e corram. Corram para Cristo e sarem as suas feridas. Ainda permanece o dia gracioso do Evangelho e agora a livre graça abunda. Eu não pretendo conseguir entrar na plenitude do texto, como eu desejaria. Porém, mais um pensamento. Jesus Cristo é o mesmo hoje como foi ontem nos ensinamentos da sua palavra. Dizem-nos, nestes tempos, que os melhoramentos da era necessitam de melhorias na teologia. Ora, eu ouvi dizer que a forma como Lutero pregou não serviria para este tempo, para esta geração, para esta cultura. Estamos muito educados. O estilo de pregação, dizem eles, da época de John Bunyan, não é o estilo de agora. É verdade que eles honraram esses homens. Eles são como os fariseus, eles constroem os túmulos dos profetas que seus pais mataram. E assim eles confessam que são os próprios filhos de seus pais e como seus pais. E os homens que se levantam para pregar, como esses homens fizeram, com línguas honestas, e não sabem como usar frases corteses, polidas para essa cultura, são veementemente condenados agora, como aqueles homens foram em seu tempo. Porque, dizem eles, o mundo está em marcha e o evangelho deve marchar também, deve evoluir. Não, senhores, o velho evangelho é o mesmo. Nenhuma de suas estacas deve ser removida e nenhum dos seus cabos precisa ser solto. Conserva o modelo das sãs palavras, o que você já ouviu falar de mim na fé e no amor que há em Cristo Jesus, diz Paulo a Timóteo. Teologia não tem nada de novo, exceto aquilo que é falso. A pregação de Paulo deve ser a pregação do ministro de hoje. Não há progresso aqui. Podemos avançar em nosso conhecimento sobre ele, mas ele será o mesmo por esta boa razão. É perfeito, e a perfeição não pode ser melhorada. A velha verdade que Calvino pregou, que Crisóstomo pregou, que Paulo pregou, é a verdade que eu devo pregar hoje. Ou então, seria um mentiroso para minha consciência e meu Deus. Eu não posso moldar a verdade, desconheço tal coisa como lapidar uma doutrina de Deus. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. Aquilo que trovejou por toda a Escócia deve trovejar novamente através da Inglaterra. A grande maioria de nossos ministros é sólida o suficiente na fé, mas não parecem o suficiente na forma como eles pregam. A eleição não é mencionada sequer uma vez no ano em muitos púlpitos. A doutrina da perseverança final é mantida encoberta. As grandes coisas da lei de Deus são esquecidas e uma espécie de mistura híbrida de arminianismo e calvinismo é o deleite da presente era que quer agradar a todos. E, portanto, o Senhor abandonou muitos dos seus tabernáculos e deixou a casa do seu pacto. E ele vai deixá-lo até que novamente a trombeta dê um sonido certo. Pois onde não houver o velho evangelho, veremos Icabode, escrito nas paredes da igreja em pouco tempo, a glória se foi. A velha verdade dos pactuais, a velha verdade dos puritanos, a velha verdade dos apóstolos é a única verdade que resistirá ao teste do tempo. Ela nunca precisa ser alterada para se adequar a uma geração má e ímpia, a uma cultura sem Deus. Cristo Jesus prega hoje o mesmo de quando ele pregou no monte. Ele não mudou suas doutrinas. Os homens podem ridicularizar e rir, mas elas ainda permanecem as mesmas. Sempre idem, está escrito sobre cada uma delas. Elas não devem ser removidas ou alteradas. Vamos, cristãos. Lembre-se que isto é igualmente verdadeiro para as promessas, que o pecador não se esqueça que isso é igualmente verdadeiro sobre as ameaças. Vamos, cada um reconheça que nenhuma palavra pode ser adicionada a este livro sagrado, nenhuma letra tirada dele. Assim como Cristo Jesus ainda é o mesmo, assim é o seu evangelho, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Tenho, portanto, brevemente exposto o texto, não em seus significados mais plenos, mas ainda assim suficientes para permitir que o cristão, em sua própria oportunidade, olhe para a profundidade sem fundo, a imutabilidade de Cristo Jesus, o Senhor.